A neve, a geada e o frio extremo causam a maior mortalidade de peixes já visto na história do Brasil. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. Bem pessoal, a luz do sol é a luz da vida. É a luz do sol é que nos dá a nossa vida. É a luz do sol é que nos esquenta nesses dias de frio extremo, de neve, de chuva congelante e de geada extrema. Bem pessoal, a pedido do curso de Engenharia de Agricultura, dos meus colegas, do curso de Engenharia de Agricultura, e devido ao fato, pessoal, que a gente tem uma dificuldade bastante grande, em se ter uma bibliografia a respeito do tema, Quando a gente fala em piscicultura em tanques cavados a céu aberto no sul do Brasil, a gente fala de uma piscicultura de inverno com fortes períodos de geada extrema, de frio intenso, períodos de neve. São situações atípicas e que realmente causam um grande prejuízo à nossa piscicultura e que é um desafio muito grande para a piscicultura brasileira, principalmente para a piscicultura de tanques cavados a céu aberto no sul do Brasil. A produção de peixes nesses períodos de frio extremo, de geada extrema, de neve, de chuva congelante. E a gente procura muita bibliografia e a gente não tem muita coisa e é uma situação bastante complicada, pessoal, bastante difícil. Até na questão dos vídeos no YouTube, a gente não tem muita disposição, a gente vê muito vídeo, sobre o milho, safrinha, sobre o café, sobre as outras culturas, e a gente tem pouca coisa a respeito de piscicultura, principalmente da piscicultura de tanques cavados em céu aberto no sul do Brasil. O que eu posso garantir para vocês é que não se tem na história do Brasil uma mortalidade tão alta de peixes como a gente viu nesse inverno de 2021, com essa neve, com 3 dias de neve na Serra Catarinense. Isso aí fazia 23 anos que não se via. Temperaturas abaixo de zero, chegando lá no Mato Grosso, em Goiás. Isso aí a gente há anos não se via, esse período de geada extrema, de frio intenso, realmente ele causa um prejuízo bastante grande para a nossa piscicultura. E a gente pode relatar para vocês com bastante segurança que nunca se viu tanta mortalidade de peixe que nem a gente viu nesses dias agora, de geada extrema, de frio extremo, de chuva congelante, de neve, Esse frio extremo realmente provocou uma mortalidade jamais vista na piscicultura brasileira. E a gente vai comentar um pouquinho no vídeo de hoje, sobre essa mortalidade de peixes, e como que o desafio que é para a piscicultura de céu aberto, de tanques cavados no sul do Brasil, e que não foi só no sul do Brasil, pessoal? A mortalidade de peixe, ela bateu São Paulo, ela chegou em Minas Gerais, chegou no Mato Grosso. Então realmente foi uma mortalidade de peixes muito grande, que a gente viu aí não só nos estados do sul, mas em todos os estados do Brasil. Bem pessoal, e quando a gente vai ver a causa-mortes do peixe, o que acontece? O peixe morre e fica no fundo do tanque. E ali durante algum período ele fica no fundo e depois ele vai boiar, O peixe vindo boiar, o piscicultor ele vai compulsar, e vai fazendo a retirada dos peixes mortos, dos tanques de piscicultura. E aí é que a gente começa a ver o estrago, pessoal? Quando a gente começa a ver a montanha de peixe retirada morta dos tanques de piscicultura a céu aberto no sul do Brasil, realmente é uma coisa que entristece o nosso piscicultor e que acende um alerta, Acende um alerta para a piscicultura brasileira, porque realmente os prejuízos, eles são incalculáveis, pessoal. São perdas assim muito significativas, são perdas de grande estratosfera, que realmente vai causar um prejuízo econômico para a atividade muito grande, E preparem o bolso, porque provavelmente o custo do peixe ele vai subir. O custo do peixe ele vai subir por duas razões fundamentais, Primeiro, pela oferta e da procura, Com essa grande mortalidade de peixes, a oferta de peixes vai diminuir muito no mercado. E diminuindo a oferta, a procura aumenta e o preço sobe. Isso é a lei de mercado, é o livre comércio, não tem como mudar. São as regras do jogo da nossa economia. A piscicultura, assim como toda a nossa agricultura, ela é uma piscicultura dolarizada. Os preços variam de acordo com a lei da oferta e da procura.
Evidentemente que com um prejuízo desse, com uma mortalidade jamais vista no Brasil, a disponibilidade de peixe, a oferta de peixe, ela vai diminuir e o preço vai aumentar. Esse é o primeiro ponto. E o custo da piscicultura do peixe, ele vai subir, é o que eu digo, prepare o bolso, porque o preço do peixe vai subir. Devido ao fato do custo de produção, né? Como eu comentei com vocês, a piscicultura tem uma dificuldade muito grande em fazer uma planilha correta do seu custo de produção. A gente nota que muitos piscicultores, eles não colocam a sua própria mão de obra como parte do custo, né? Principalmente essas pequenas pisciculturas. Então assim, pessoal, primeiro que não se tem aí um custo preciso, né, do quilo do peixe. Dificilmente você pega uma piscicultura com uma planilha de custo que liga certinho quanto custa o quilo do peixe. O que a gente sabe é que para piscicultura em tanque aberto, de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, como todas as pisciculturas do Brasil, o principal custo é a ração. E com essa forte geada que deu, pegou um milho safrinha e vai interferir, né, na disponibilidade de milho para o mercado. E a nossa ração do peixe, ela é basicamente a base de milho e de soja. Se você reduz a quantidade de oferta de milho no mercado, consequentemente o preço do milho sobe e o preço da ração sobe também. Esse é o segundo ponto. Então preparem o bolso, vai haver um acréscimo, né, no custo do peixe por esses dois motivos, né? Primeiro, pela diminuição da oferta do produto no mercado e segundo, pelos altos custos de produção que vai impactar sobremaneira no preço do pescado também, do peixe também. Então, pessoal, é bastante preocupante a situação da piscicultura no Brasil. A piscicultura de tanque escavado a céu aberto, ela sofre grandes impactos dessa massa de ar frio. Os piscicultores, eu mesmo estou procurando, pessoal. Eu estou procurando no YouTube, eu estou entrando no Google, a gente procura bibliografias, né? E realmente é uma dificuldade bastante grande. A gente tem um estudo assim, mas não é uma coisa muito precisa, tem muita coisa muito antiga que já foi escrita há muito tempo atrás. Então assim, a gente está vendo que a piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, ela está carecendo de uma bibliografia mais moderna, ela está carecendo de uma bibliografia mais atualizada, com as espécies mais modernas, né? As espécies mais atuais, né, pessoal? Porque a tilápia chegou faz pouco tempo e a tilápia domina, né, o mercado brasileiro de peixe. E pensa comigo, não precisa ser muito inteligente para você ver que a grande mortalidade de peixes, jamais vista na história do Brasil, teve como sua maior protagonista a nossa tilápia. A tilápia hoje é o peixe mais produzido em tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, consequentemente é o peixe que apresentou a maior mortalidade, né? E isso aí é um fato, porque pelo que a gente acompanha pelo YouTube, a gente vê que a tilápia realmente foi o peixe mais atingido, né, por essa grande massa de ar polar, esse frio extremo, essa chuva congelante, essa neve, né, toda essa geada extrema. Ela atingiu em cheio a Oreochromis nilotica, né? A tilápia nilótica, a tilápia do Nilo. O que acontece, pessoal? A tilápia é um peixe africano, a tilápia é um peixe bastante resistente, a tilápia é um baita de um peixe, a tilápia é um peixe fantástico. A gente tem um vídeo no canal só falando das qualidades, né, e dos incentivos à tilápia. Só que assim, pessoal, a tilápia é um peixe que ela resiste bem até uma determinada temperatura. Quando a temperatura ela baixa de 8 graus, né? Assim, na verdade, pessoal, o que fala na bibliografia são 10 graus, né? São 10 graus. Mas a gente nota que a temperatura... Agora, outra coisa também, pessoal, que o pessoal confunde bastante, né? Você tem duas coisas bastante distintas, né, pessoal? Você tem a temperatura do clima, que é a temperatura do ar, né? Que é a temperatura para cima da água, e você tem a temperatura da água. Quando a gente fala que a tilápia aguenta bem até 10 graus de temperatura, a gente está falando a temperatura da água, porque o peixe é um animal psilotérmico. Quem determina a temperatura corporal do peixe é a água. Então, mas aqui a temperatura estava 10 graus e não morreu. Não, a temperatura ambiente estava 10 graus, mas a temperatura da água ela pode estar maior, você está entendendo? Existe um viés entre a temperatura ambiente e a temperatura da água. Então, às vezes a pessoa está olhando a temperatura do ambiente
e está achando que a tilápia resistiu a 10 graus. Mas não, você tem que colocar o teu termômetro, né, os sensores dentro da água, e você tem que verificar a temperatura da água, né? É isso aí que importa, pessoal. Então, às vezes existe o pessoal confunde muito, né? A temperatura ambiente com a temperatura da água. A temperatura da água, ela é sempre superior à temperatura do ambiente, porque a temperatura do ambiente é que vai gelar a água, então a água vai gelando aos poucos. E o peixe ele fica quietinho no fundo do tanque, onde a água é mais quente. Então nem sempre a temperatura do ambiente, ela vai refletir a temperatura da água. Mas assim, pessoal, a tilápia é um peixe que ela vai bem, é um peixe que resiste bem às temperaturas frias. A tilápia é um peixe fantástico. Só que assim, pessoal, para a piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, quando a temperatura da água ela atinge aí a faixa de 10 graus centígrados, a tilápia ela não resiste. A tilápia é um peixe que ela vai bem aí até uma temperatura da água de 15 graus, de 10 graus para cima. Quando a temperatura da água do tanque de piscicultura ela chega a 10 graus centígrados, a tilápia ela já começa a desfalecer, né? A tilápia é uma coisa impressionante, pessoal. O peixe ele enfraquece, a doença toma conta. Existe uma dificuldade muito grande na bibliografia, na diferenciação dos sintomas da morte. A morte por frio na piscicultura, eu não sei, pelo que eu estou estudando aqui, ela é muito parecida com a morte de anoxia. O que acontece? A gente pegou algumas tilápias morrendo no frio aí, e o peixe ele fica completamente mole. Você coloca a mão em cima da cabeça do peixe, o peixe ele fica todo molengo, a carne do peixe fica toda mole, e você vê que ali o peixe já apresenta manchas de fungos, né? O peixe fica muito debilitado, né? O frio ele debilita muito o peixe, o metabolismo dele abaixa, o peixe não come, a resistência da imunidade dele vai a zero, então ele fica muito suscetível a doenças. Então assim, pessoal, é um desafio bastante grande até a gente determinar a causa-mortes do peixe. Porque quando a gente abre o peixe e você vê, primeiro você pega o peixe desfalecendo na beira do tanque. O produtor chega, pessoal, via de regra, tem um monte de peixe boiando no tanque. O produtor pega o pulsar, começa a retirar os peixes, né? E às vezes você encontra algum peixe que ainda não morreu, ele está quase morrendo. Ele falta pouco para ele morrer. E aí você começa a estudar aquele peixe que está quase desfalecendo. Aí a gente nota isso. O peixe ele fica com a carne dele bastante mole, o peixe fica todo molengo, parece um gel, em cima, principalmente na parte superior do peixe, em cima da cabeça, ele fica com a cabeça, o corpo dele fica bem mole, e você vê que o peixe já está bem debilitado, ele já está atacado por doenças. A gente sabe também que o oxigênio dissolvido na água, nos grandes períodos de frio, ele reduz bastante, né? O consumo, né, pessoal? O consumo dentro do tanque ele é muito grande. E é complicado, né, pessoal? Tem várias questões aí que a gente vai tratar nas questões de piscicultura a céu aberto no sul do Brasil, né? Primeiro é a questão da renovação de água. Você tem que ter muita atenção na renovação de água para não colocar a água dos córregos, são muito geladas. Você vai jogar essa água muito gelada dentro do tanque. A outra coisa, pessoal, que bate muito pesado é a questão do oxigênio dissolvido, né? Porque a gente acha que tem que ligar o aerador, mas já tem bibliografia, já tem alguns estudos dizendo que se você liga o aerador, você vai pegar a água do fundo que está quente e vai disponibilizar ela para a natureza. Você vai puxar a água quente do fundo e vai trazer ela para cima, onde as temperaturas são mais geladas, e você acaba prejudicando o peixe. Então assim, pessoal, é um desafio bastante grande. A gente está tentando montar uma bibliografia. E agora, a pedido do curso de Engenharia de Aquicultura, a gente vai montar uma série de vídeos, né, específicos sobre a piscicultura brasileira, em tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, para a gente relatar algum desses pontos, né, com mais profundidade, para a gente tratar algumas questões que afetam diretamente a morte do peixe, né? A gente sabe que tem algumas questões fisiológicas, né? Então assim, a gente vai tentar montar uma recomendação, né, de espécies mais bem adaptadas, né, para a piscicultura de inverno. A gente vai tentar ver se dá para retirar essa tilápia antes do período de inverno, né, e a gente despescar os tanques antes, né, antes que chegue a geada, o frio extremo. Aí você aproveita esse período de inverno para secar o teu tanque, para calcarear ele, né, para fazer a desinfecção.
Enfim, pessoal, a gente vai tentar algumas alternativas para os piscicultores de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil, para que a gente tenha uma condição melhor, né, de enfrentar essa grande massa de ar polar, essa grande massa de frio, e realmente a gente reduzir as perdas, né, pessoal? A gente está vendo que as perdas aí, elas são perdas bastante significativas e se carece de uma bibliografia mais atualizada, né? E a gente vai tentar ao longo do tempo aí mostrar aí o que acontece com o peixe, né? A gente retira o peixe aí, pessoal. O peixe, quando a gente abre o peixe ele tá com o seu sistema vascular todo, as veias do peixe parece que estoura, né? O peixe parece que ele estoura por dentro. É uma coisa assim terrível que o frio faz com o peixe, né? O peixe ele vai indo, ele vai resistindo, no caso da tilápia, né, pessoal? A tilápia, a temperatura da água chega a 15 graus, ele vai resistindo, ele para de comer, o metabolismo dele abaixa, a temperatura da água vai a 12 graus, a situação do peixe ela vai se debilitando, né? O peixe ele vai sofrendo, a temperatura chega a 10 graus, 8 graus, ele não aguenta, ele explode. As veias do peixe ele não suportam o frio, então é uma coisa assim terrível, pessoal. E assim, a tilápia é o peixe mais produzido, né? Então assim, pegou em cheio, né, pessoal? Essa onda de massa de ar gelado aí, realmente ela trouxe essa exposição, né? E a gente precisa trazer algumas questões, né? Sobre a profundidade do tanque de piscicultura, em piscicultura de céu aberto, em tanque escavado no sul do Brasil, em regiões frias. Ela tem que ter uma profundidade, no mínimo aí de 2 metros, né? Para o peixe poder se abrigar nesses grandes períodos de frio. Tem a questão da alimentação, né? Você tem que suspender a alimentação do peixe, porque o peixe ele não come, e se você joga a ração acaba consumindo o oxigênio da água, aí o peixe é capaz de sofrer por anoxia também, né? Porque você joga a ração, o peixe não come, as bactérias aeróbicas vão usar o oxigênio para decompor aquela ração. Então aumenta a tua amônia também, aumenta o teu nitrito. Então assim, pessoal, é uma série de conjuntos. Tem a questão da oxigenação, né? O sintoma da morte do frio é muito parecido com o sintoma da morte por anoxia, né? É muito difícil você diferenciar uma morte por anoxia, porque o peixe por anoxia ele também ele passa muito mal, ele fica sem oxigênio e a veia dele acaba estourando também. Então assim, é um negócio, é uma bibliografia, o acesso a uma bibliografia é difícil, né, pessoal? A gente não tem muita coisa onde pesquisar, tem muita coisa antiga, né? E assim a gente vai ao longo do tempo agora, eu vou cravar uma série de vídeos, né? Falando sobre a piscicultura em tanque escavado a céu aberto no Brasil. Vamos tratar dessa grande mortalidade, né? Nunca se viu uma mortalidade tão grande de peixes como nesse inverno 2021, nessa forte massa de ar frio, né? De ar congelante, de neve, né? E isso realmente trouxe um impacto muito grande à nossa piscicultura. E a gente vai tentar contribuir, né, pessoal? Eu sou um estudante do curso de Engenharia de Aquicultura. Eu tenho muita coisa que aprender ainda na questão da piscicultura, principalmente nesse grande desafio, né? Que é a piscicultura de tanque escavado a céu aberto no sul do Brasil. E a gente vai tentar, junto com os colegas do curso de Engenharia de Aquicultura, e vamos solicitar a ajuda dos nossos professores para a gente tentar montar um vídeo, né? Uma videoaula aí sobre alguma recomendação, né? Sobre algumas questões técnicas, né? Que podem ajudar o nosso piscicultor a enfrentar esses grandes períodos de frio, né? De ar congelante, essa geada extrema, né? Que acontece aí na piscicultura de céu aberto no sul do Brasil. Mas o que a gente sabe, pessoal, por finalizar o vídeo, né? A gente sabe que nunca houve na história do Brasil uma mortalidade de peixes que nem a gente viu agora nesse período de geada, né, de 2021. A piscicultura ela foi impactada muito grande, né, com uma sequência de massa de ar gelado, né? Nós tivemos aí uma pancada de frio ali na virada do mês de junho, né? Foi 29, 30 e 1º. E pessoal, não é só no dia da geada, né? É aquela sequência de frio, né? Aquilo é uma coisa violenta, pessoal. Aquilo, o pessoal fala da neve, nevou 3 dias só. Mas não é, pessoal, o frio ele continua. Às vezes não tá nevando, mas a temperatura da água ela tá maltratando o peixe, ela tá tirando a resistência do peixe, né? Então essa sequência de frio, tudo isso ele é muito importante, né? A gente nota que o comprimento do dia no inverno ele diminui bastante, né?
E a gente nota também que a piscicultura de tanques cavados a céu aberto no sul do Brasil, e no sul e no sudeste, lá em Minas Gerais e São Paulo, tem muita piscicultura pequena. O nosso Brasil, ele tem muito tanque de piscicultura, onde o peixe ele é produzido somente para a subsistência da família, né? E para vender algum pequeno excedente. São pisciculturas de muito pouco nível tecnológico, né? Você tem muito pouco uso de tecnologia. Então assim, pessoal, é uma devastação, né? A gente acompanhou aí, realmente foi um período de extrema violência, foi um frio extremo. A gente está vendo o agricultor calçou a sua bota, passou a mão no pulsar, né? E está pulsando os peixes mortos de dentro dos tanques, porque realmente nunca se viu na piscicultura brasileira a tamanha mortalidade de peixes que nem foi visto nessa grande massa de ar frio, nessa geada extrema desse mês de julho do ano de 2021. Então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos no canal, compartilhem os vídeos, né, e participem, né? Mandem as suas sugestões, né? Compartilhem os vídeos, vai lá, comenta o que você acha. Para nós o comentário de vocês ele é muito importante para a gente tentar construir uma recomendação técnica, né? Para a gente tentar arrumar algum subsídio técnico, né? Para a gente formar uma nova recomendação técnica para a piscicultura de tanques cavados a céu aberto para o sul do Brasil, principalmente nesses grandes períodos de frio intenso, de geada extrema. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.